Glória a Deus poderoso. Aleluia. Vem, irmã, louvar o nome do Senhor. A irmã Costa. Glória a Deus, Senhor. Vem, irmã Costa, louvar, glorificar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita
livro de amor, livro que nos apresenta no Salvador, do Espírito e do saber, livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para te falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para sentar contra a corrupção, és o livro que nos manda fala desta salvação. Aleluia, livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil, és os dedos o brilhante, és o jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nós a cruz, livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a mais amor, és a voz do Redentor. Agradeço por Fala da igreja da paz, Senhor, né? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Agradecer a Deus por mais um fôlego de vida, mais um dia de vida, né? Então, assim, a gente tem que ser grato, né? Vamos louvar um pouquinho assim, de todas as provas que já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador, e essas comparsas do bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não faz a gente acreditar, e quase parando sem força.
paz de Cristo, Senhor da glória. E graças a Deus. Graças damos a Ele, porque Ele é bom. Pode sentar, irmãos, chorou. Já iremos continuar com a boa palavra de Deus. É uma ordem de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Já fiz essa pergunta, mas vou fazer novamente. Os irmãos já responderam, as irmãs. O que devemos fazer mais na hora sob o mandato de Cristo? É orar ou examinar a palavra? Orar. Primeiro examinar a palavra. Orar e examinar. Orar e depois examinar a palavra. As duas coisas ao mesmo tempo. Tudo igual, né? Orar e depois examinar a palavra. Isso. Mas de maneira que a gente ora, examina a palavra para qual finalidade? Para que sejamos bem informados nessa palavra de Deus. Ela é ensinada com finalidade. A palavra ela é religiosa, comportamento bíblico, principalmente essa matéria que estamos nela, sobre a lei e a graça nessa matéria. E eu tiro os libertos, sabia disso? Para quem compreende bem a salvação, é importante. Toda a vida, tudo mais importante que nós. É o ponto da perseverança, é a salvação. Cada momento que nós iremos meditar nela, palavra, nós ficamos mais formados. E o ponto central é a graça. Porque sabemos o que significa graça mesmo? Graça. A graça, vamos operando. A graça de Deus nos demonstra como presente. É o galardão que a pessoa recebe sem trabalhar. E existe o galardão que a pessoa recebe por trabalhos prestados a Deus. Isso depois que recebe a salvação. Mas o galardão da salvação é exclusivamente de graça. É um troféu, uma honra que a pessoa recebe sem trabalhar, sem fazer nada para Cristo. Por quê? A salvação ela vem em primeiro lugar, sem que a pessoa trabalhe para receber a salvação. Está compreendendo? Entendendo? Então, e com isso, a glória é para Deus e não para nós. Mas a gente se preocupa muito sobre essa questão, porque as pessoas misturam, faz uma mistura de sentimento, lei e graça. E a mistura, ela não especifica a doutrina da salvação, ela fica uma mistura. Então a gente observa que a salvação nos traz um motivo para a gente perseverar. Os irmãos se lembram que já houve 3 períodos da graça. Nós vamos falar de uma outra segunda, mas apenas como uma pincelada. Já houve 3 períodos da graça, sabia? 3. Primeiro período da graça.
segunda etapa foi justamente quando Deus chama Abraão e salva também de graça. E a terceira etapa é essa que nós estamos. Então, os irmãos podem avaliar que houve só um período de justificação por obras que não aperfeiçoou por tempo de Moisés, mas 3 períodos de oportunidade, demonstrando a plena bondade de Deus, a graça de Deus. No dilúvio, na época do dilúvio, antes do dilúvio, a gente vê as profecias que vão relacionar que o dilúvio haveria de vir. E o povo precisava, os que aceitaram a Cristo já tinham aquela visão. Como Matusalém, estou citando o capítulo 5 de Gênesis. Começa pelo capítulo 4, verso 26. E significa que o povo rejeita muitas oportunidades, e não é bom. A graça, existem dois tipos de graça, sabia? Sabia? Não? Sabia, irmãozão? Mais ou menos? Ou não sabia? Na Bíblia mostra 2 tipos de graça. A graça comum é para todos. E a graça específica é para os que aceitam Cristo, mas tudo é de graça. Vamos ver isso aqui na Bíblia? Esse assunto é importante. Só uma dúvida aqui na minha cabeça, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar que manda essa aula. Será que é errado a gente ouvir os vídeos de oração do Davi Miranda, de Japati? Ou é idolatria? Se é com a finalidade só de ouvir, não. Porque a gente ouve muitas pregações de pessoas que falam, Miligrama, excelente pregador. Não sei se os irmãos conhecem a mensagem de Miligrama. Sim, já vi. Foi um dos maiores pregadores da época. Mas a gente pode ouvir a oração? Pode orar, se quiser orar, pode orar. Pode colocar? Porque a oração, ela é assim. A oração, a Bíblia ensina a orar no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É nós orar edificando a nós mesmos, em Judas verso 20. A oração. Depois que a gente ora edificando a nós mesmos, aí você distribui as dispensas para as pessoas, ou o alimento para as pessoas, a oração para as pessoas. Mas, primeiramente, por que no momento que a pessoa aceita Cristo, já não vem diretamente o selo do Espírito Santo? Vem, para que a gente busquemos revestimentos e busquemos a possibilidade própria, a edificação pessoal. Para quê? Para que a glória de Deus que Ele nos deu seja queimada em nós e não em outras pessoas. Está aí em Judas 20, 2. A oração será feita no Espírito Santo, que edifica quem? Quem está orando. É toda a época da personificação da graça é esse procedimento de vamos ver isso aqui, antes de nós analisar. Então a gente pode ouvir, então? Né? Aí, se a irmã quiser ouvir, né? Pode, não é idolatria, né? Não, porque idolatria é algo que a pessoa ela coloca aquilo como ponto de referência. Aí é idolatria. Não me sinto muito bem quando eu coloco lá. Porque a oração ela não é feita conforme a lei. No caso, uma oração gravada, ela é a oração de forma a lei. Porque a
oração direto. Chegamos com confiança ao trono da graça. E Deus fala disso, capítulo 4, 19, não 16. E cheguemos com confiança ao trono da graça. E edifica a nós mesmos. E depois distribui às outras pessoas. E nós estamos no tempo da sétima e a última dispensação da graça. É o momento em que Deus nos enche na oração pelo Espírito Santo. E depois que sentimos mais abastecidos pelo Espírito Santo, aí nós distribuímos. Dispensa. Era na língua da antiga linguagem e na linguagem hoje também. Na linguagem hoje é o armário que guarda os alimentos. Mas na língua da Bíblia mesmo é dispensar as coisas. Então nós estamos nesse momento de Deus, Ele investe em nós com a mudança, e aí nós vamos investindo em outras pessoas. Quer dizer, ensinando, não é? Ensinando, orando, comentando. Isso é muito bom, falando de Deus. E compreendeu? Entendi. Eu lembro também, pastor, que uma vez eu era nova convertida, e eu ia muito na sede, fazia muita campanha lá. Aceitei Jesus, mas ainda estava assim, né? Me libertando, né? O Senhor estava me purificando, me libertando. E eu levava meus meninos tudinho para a sede. Aí essa minha menina, rapidamente vou falar, para não interromper a aula, aí ela estava com uma dor de dente muito forte. E a gente ia muito nessa santificação. Só que nesse dia não deu para mim, porque ela estava morrendo de dor de dente, eu não tinha dinheiro para arrancar o dente dela. Vai ver. E aí, pastor, eu tinha um rádio assim, estava até contando com a Marlene. Eu tinha um rádio assim, pastor, eu falei para ela, coloca a mão em cima do barco e você vai ser curada. Mas na hora, pastor, ela foi curada. Na hora. A dor de dente. Só que Deus, só na hora. Ele suporta muitos tempos que a gente faz até o momento que a pessoa não abrir o cérebro. É porque eu não sabia, né? Deus, Ele suportou muito com Ismael, muitos erros. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar o Evangelho, ele tolerou muito a doutrina sobre a circuncisão, que não precisava ir mais. Só que desde que a pessoa aprende, aí já não pode mais praticar, porque é uma tolerância que Deus tem. Conosco, é uma realidade. Não pode criar isso uma doutrina como intermediarismo do canal de bênção. Eu também não tinha batizado ainda, né? Estava caminhando, buscando assim. Então, mas agora vamos analisar. Então, nós estávamos, eu não chegou primeiro, irmão Flávio, nós estávamos comentando sobre os dois tipos de graça, conhece? Me ajuda aí nessa parte. De quê? Dois tipos de graça. Graça. A graça. Sim. A graça, ela atua em duas áreas. Acho que quase ninguém sabe. Mas ela atua em duas áreas. A graça de Deus. Dois tipos de graça. Sabia? Não. Esse tipo de graça que o Senhor agora nos ensina aqui, no livro de Mateus capítulo 5, vamos para lá, depois vamos para mais referente à Bíblia, a palavra de Deus, a graça do Senhor. Mateus
espírita, seja cristão, seja pagão, qualquer tipo de pessoa, tem essa respiração padrão. Tem óxido de ferro, de magnésio, de sulfato, de sódio e uma série de ingredientes que tem no corpo humano, seja ele crente ou não. Então, eles são beneficiados através do quê? A graça e da inteligência. As estações de trem, de metrôs, as grandes engenharias, os pequenos também, mais detalhes, os pagãos são beneficiados, seja espírita, seja. Bom, não sei se vocês sabem disso, mas todo pagão é espírita. Tem pessoas que ficam falando, abriu lá um centro espírita. Mas todo pagão é espírita, ou católico. Eu estou falando porque nós estamos com pessoas católicas, a gente não pode usar essa palavra porque ele se sente muito ofendido, né? Mas como estamos nós somente crentes, não pode falar isso. Todo católico é espírita. É o baixo espiritismo e o alto espiritismo. Porque o católico romano, ele crê no certo, ele também no errado. Porque não. O império, agora está tendo uma doutrina sobre seitas e heresias. E a doutrina de seitas e heresias é uma das maiores oportunidades para nós entender a nossa fé cristã em Cristo Senhor da glória. Veja bem, então a bênção comum, ela vem para, vamos avaliar isso aqui, para todos. Graça comum, está compreendendo mesmo? Estão? Sim. Isso é muito lindo. Por isso que a pessoa, às vezes, ela induz a outra a fazer um determinado, eu posso falar uma determinada coisa para obter algo que ela vai obter sem fazer isso porque Deus já quer. Você pode ver as pessoas que fazem curso, os pagãos não pedem, não agradecem e recebem. Eu observei isso. Exatamente. Ou não? Um cristão vai fazer um curso, passa se dedicar bem. O pagão vai fazer o mesmo curso, passa da mesma maneira. Porque eles são, é muito importante a gente ter essa convivência com a palavra de Deus. Vamos dar um exemplo aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis, sobre os descendentes de Caim. Eles foram abençoados, foram amaldiçoados, descendentes de Caim. Analisando aqui a questão dos descendentes de Caim, irmãos. É um lavrador da terra. Então, mesmo por bem bem-sucedidos sobre a bênção comum. Sim. Então, e naquela época tinha uma reforma para a salvação. Só que na gente encontra os caimitas se ingressando no ministério da reforma criado por Enos. Mas encontramos os caimitas muito bem abençoados, beneficiados por meio da graça comum. A graça comum. Veja bem, aqui diz a palavra de Deus, né? No capítulo 4 e no versículo 15, 16, 17, fala aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Mas a palavra diz no versículo 15, que o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Matar Caim, 7 vezes seria castigado. Ele era a lei da vingança dele, a vingança, castigado. E pôs-se um sinal em Caim para que não o ferisse, qualquer que eu encontrasse. Na palavra de Deus. Que versículo 16 ele não fala. 16, 17, 18. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de norte, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou
ele a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e sem gado. Em gado, e também foi prêmio da música e descoberta de terra por pó. O nome do seu pai era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Isso. Benefício, dom, vindo de Deus, através de qual tipo de graça? Vocês não estão compreendendo? Porque é a demonstração de Deus, da sua vontade para com todos até no tempo determinado. E a graça divina que está salvando e está beneficiando também de um modo geral, comum. E enquanto durar um tempo assim, os homens são beneficiados por graça comum. Pode ver que na época de Moisés, os reis já tinham reis pagãos. Rei não é pobre. Estão entendendo? Todos os reis são ricos, têm potencial suficiente. Devemos conhecer a palavra sim, porque se nós usar a graça comum só para nós estamos em contramão com a Bíblia. Agora, se usar a graça comum para todos, claro que aí nós estamos bem enquadrados no ensinamento dos dois tipos de graça. Vocês estão compreendendo? Nós estamos compreendendo bem, irmãos? Estão compreendendo? Porque se não compreendeu, o que é que acontece? O marido toma posse da inversão e começa a querer reverter a coisa. Mas toma já no apartamento, toma isso, toma aquilo. Quem fez o apartamento já foi mais abençoado ainda. Primeiramente, está compreendendo? Então entra a ironia e o povo, nosso povo é um povo muito bom, só que o nosso povo ele tem precisa fazer uma referência muito simples. Qualquer movimento para ele é um motivo de emoção, né? Isso prejudica muito a pessoa, sabe? Então a gente precisa ser simples e ser o quê? Simples,
Mas ele não tinha filho, e certamente ele teve que descuidar com Cristo aí veio a palavra. Ele passou a colocar a casa dele, mas depois não deu muito certo, não deu? Vocês viram o texto na sequência de chegou os inimigos, veio a casa do tesouro de Deus e mostrou todos os envenenados. Depois levaram ele lá para onde? Às vezes a gente vê só 38, mas eu 39 é o resultado e daí a imprudência do rei Ezequias depois da sua cura. Como ser humano? Mas ele também subiu, né, pastor? Hã? Ele subiu. Mas depois perdeu o controle porque levou o rei de Babilônia, chegou os embaixadores de Babilônia, ele abriu a casa do Senhor e mostrou todas as empresas maravilhosas que estavam lá. Aí os espiões aproveitaram lá, saquearam. Mas será que ele mostrou por inocência ou por grandeza? Para mostrar a beleza? Não por inocência não, ele era instruído. Pois Ele é. falou. Aí Isaías chegou lá, quem teve aqui? Uns homens vieram lá de Babilônia. O que você fez? Mostrei tudo que tinha e ensinou para eles, para meus amigos. Eles têm uma instrução de não fazer amizade com os pagãos assim. Aí Isaías disse, não se vai ver, o rei de Babilônia vai levar tudo isso aqui e vai deixar vocês na miséria. Tudo isso então vamos avaliando aqui o. Subiu a beça. Talvez seria bom ter morrido naquela época, então. Hã? Talvez seria bom se ele tivesse morrido antes. Porque agora uma coisa pela outra, qual foi a vantagem? Porque Deus já sabia que ia acontecer isso e ele morreu, mas Deus já deu misericórdia porque ele se humilhou. Porque Deus, ele se agrada no coração contrito, né, um coração que realmente. E Ezequias olhou para a parede e reconheceu. Isso. Né? Reconheceu ele, mas depois Aí faltou prudência. verdade. Nossa, Por prudência, eu acho que foi a grandeza que entrou no coração dele. Porque ele quis se aparecer e mostrar tudo aquilo ali. Ó, eu tenho isso, eu tenho aquilo. porque ele é rei. Eu sou rei, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas o que ele mostrou não foi só as empresas dele, ele mostrou também as empresas da casa do Senhor. Então, mas ele, como ele era rei, ele se sentia o É. governador dali, né? Ele era o chefe. Então, eu mostrei que tinha
beneficiaram com a bênção da salvação. Imediatamente beneficiada com o selo do Espírito Santo. Por isso que fica fácil. E a gente tem que ter defesa da fé, sabia? E outra coisa, olhando na lei, a salvação era de uma aliança com o judaísmo, com os hebreus. E esta aliança, ela não foi cancelada. Só que eu fico tão maravilhado, bem informado na Bíblia sobre salvação, qual nós também, a maneira como Deus nos salvou. Irmãos, ela tem uma expressão tão correta, tem um significado tão importante, dizendo: chega alguém que ele não sabe o que é a salvação. Ele vai dizer para você: olha, você tem que guardar o sábado, senão você está marcado com o sinal da besta. Depois eles usam um texto, como eu já falei isso, mostrando a guarda do sábado. Deus não tirou a guarda do sábado, só que a salvação é sempre no momento atual. Porque futuramente, no milênio, nós vamos comemorar e participar de muitas festas judaicas, sabia? Agora, não é a salvação agora, não tem essas imposições. Deus não tirou, mas para garantir a sua palavra, Ele deu a salvação de graça para nós. A todos que quiserem aceitar Ele, né, pastor? Agora tem as festas, que faz parte do povo de Deus, louvar a Ele, assim por diante. Só que quando veio a salvação para nós, não veio acompanhado com aquele ritualismo, já viu isso? Aí, no momento que a pessoa aceita a fé, o corpo passa a ser de Cristo. Isento dos ritualismos, já viu isso? Vamos ver aqui em Colossenses 2,16. Muito importante a palavra de Deus. Aleluia. Aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 18. E aonde os judeus ele nos pressiona mesmo sobre a isenção dessa guarda de ritualismo. Aos Colossenses 2, capítulo 2. Olha com ele. Irmão meu, pode ler. 2 o quê? 2, versículos 16 ao 18. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, ainda vai haver tantas cerimônias, mas antes que elas venham, a gente já recebeu a salvação agora. Por isso, quando passamos a compreender a salvação, a confusão desaparece plenamente da vida. Não julgueis, não é pelo poder, pelos sábios, pelos dias de festas, e também pelas duas mãos. E são coisas da sombra do futuro. Então eles estão presentes. Mas a salvação agora é garantida direta em Cristo. O corpo já é do Senhor da glória. Vamos ver isso na telegrafia do profeta Zacarias, na época do milênio. Vai ser assim. Essa palavra aqui contesta muito com o que eu já ouvi a vida inteira falando: olha, toma cuidado, porque se Jesus vir e você não estiver na igreja, se estiver numa festa, se estiver num casamento, se estiver fazendo outra coisa, comendo e bebendo, você vai ficar. Aí entra a Bíblia invertida. Foi uma de comentário, foi Mateus, São Mateus fez sábado cedo, não foi? Pergunta assim: o crente salvo no inverno ele é salvo? Ele é salvo em dia de sábado? Ele é salvo quando está se banhando? Ou não? O crente salvo ele é salvo em qualquer momento? Ou tira a salvação quando vem o frio? Você vê a heresia, inclusive eu já ouvi pessoas falar isso,
Mateus, né, 24, 20, 23, há uma demonstração que Jesus fez no presente, até na etimologia da palavra. Jesus estava falando com Israel presente, assim, orai para que a vossa estava falando com o povo que estava presente lá. Não aconteça no inverno nem no sábado. Só que na própria Bíblia, a ordem cronológica do arrebatamento, quando os versículos começam no 20, 21, 22, 23, os sinais para o arrebatamento, sabe onde está? No capítulo 31 em diante da Bíblia, do versículo, melhor dizer, no mesmo capítulo 24. Então, o sinal do arrebatamento está lá no versículo 33. Que desastre! Torcer a Bíblia é assinar a sentença com a condenação, a menos que a pessoa se arrependa. Mas ali nós já tivemos um comentário várias vezes que o Império Romano teria que invadir Israel, sucedeu no ano 70, e quando só um estrangeiro, um exército estrangeiro invadir Israel, a atitude era matar as mulheres grávidas e as que estavam também com crianças novas. E a história mostra que, se nós for pegar o capítulo 24 do Evangelho de Mateus e não conhecermos um pouquinho da história, eu aconselho, é melhor que não prende. Porque só sai heresia. E a heresia é perversão na fé. Isso é perigoso. Se não conhece, pelo menos, um pouquinho da história de Israel, dentro, pelo menos, daquele capítulo, aconselho primeiro